Bom dia, queridos ouvintes do programa Livremente com doutora Rose Cabral. Meu muito bom dia a você, que todas as quartas-feiras está aqui conosco, aprendendo, entendendo, compreendendo mais um pouquinho a respeito da sua saúde mental. Você sabe que esse programa tem um compromisso com você, de todas as quartas-feiras, trazer aqui orientações, informações que vão servir de alerta ou até mesmo de tomada de decisões com relação à tua saúde mental. E hoje não vai ser diferente. Você já ouviu falar de terapia neural? A terapia neural ela existe desde 1940, mas atualmente ela está sendo conhecida no meio da saúde integrativa. Então, hoje ela tem um debruçar um pouquinho mais especializado e é a respeito disso que nós vamos conversar hoje. E o nosso especialista, que vai estar conversando conosco aqui, está retornando, já esteve aqui conosco em outras oportunidades, trazendo aqui, compartilhando o conhecimento dele. E você sabe que aqui nesse programa o time é sempre de primeira. Nós vamos conversar com o doutor Ezequiel Rodrigues, ele é neuroanalista e hoje vai falar conosco a respeito da terapia neural. Meu muito bom dia, doutor Ezequiel, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, doutora Rose. É sempre um prazer estar aqui nesta audiência maravilhosa, uma oportunidade que a gente tem de poder esclarecer, fazer chegar-se de uma forma bem democrática a todos os estratos sociais as informações que são muito importantes para todos nós. Um grande abraço aqui, um bom dia também para essa grande audiência e para mim uma satisfação imensa poder estar aqui nesta oportunidade. Muito obrigado por nos dar esta grande oportunidade de falar sobre a terapia neural. Obrigada ao Senhor por mais uma vez estar brilhantando aqui esse espaço, enriquecendo. Todas as vezes que o Senhor vem aqui, é muito rico. E todos os colegas, né, terapeutas que são ouvintes desse programa elogiam também demais os temas que o Senhor aborda. Então, vamos lá, doutor Ezequiel. O que é terapia neural? Já existem tantas terapias, inclusive dentro das terapias holísticas. A gente conhece tanto tipo de terapia. Qual é a diferença da terapia neural? O que ela tem de diferente? Qual é o segmento dela? Explica para a gente. Bom, primeiro eu gostaria de dizer o que é a terapia neural. A terapia neural, ela é uma abordagem de diagnóstico e tratamento e tem como finalidade principal estimular a regulação do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, ele produz diversas disfunções dolorosas, cinéticos funcionais, alguns processos de desregulação e de desequilíbrio. Então, esta terapia ela tem este objetivo. Ela é considerada uma terapia de regulação do sistema nervoso autônomo. E essa terapia, ela é... Porque quando a gente vai falar de qualquer coisa relacionada a neurônio, a cérebro, a gente tem a impressão de que o nosso cérebro ele precisa de uma medicação. A terapia neural tem a ver com medicação? Teria a ver com a medicação que um psiquiatra normalmente vai passar para um paciente com quadro de psicopatia ou de qualquer outro transtorno? Ah, com certeza tem sim, mas é uma única medicação. A medicação que é utilizada na terapia neural é a procaína. A procaína é um anestésico local, podendo
no caso médico, ser utilizado via intravenosa, mas não é o caso do terapeuta neural, porque a sua aplicação será sempre local. E tem uma parte que é interessante, que ela é altamente diluída. Então, aqui o objetivo não é o anestésico em si, mas apenas aberturas de canais de sódio e potássio em determinados pontos do corpo, visando o reequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E essa terapia, ela tem como base científica as investigações de Pavlov e Spenix desde o século XIX e surgiu basicamente como terapia neural na Alemanha em 1925, quando Ferdinand Hanke utilizou a procaína junto com cafeína e chamou isso de Impletol por via endovenosa na sua irmã, que sofria de uma enxaqueca crônica, grave e intratável. Quando, naquela época, não tinha tratamento como as medicações farmacológicas de hoje. E ele fez essa autodiluição e colocou na veia, ela ficou curada dessa enxaqueca. Então, a partir daí, grandes cientistas, como os pesquisadores médicos, dentistas, Spencer, Head, Wiskenes, Adler, Bickel, Lerich e outros tantos começaram a estudar e hoje já está tomando uma difusão muito grande aqui dentro do Brasil e é assim algo extraordinário. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pela terapia neural. E, doutor Ezequiel, então, quais seriam as indicações para essa terapia neural? O senhor é neuroanalista, a pessoa chega no seu consultório, vai começar a terapia utilizando a neuroanálise. Em que casos essa terapia seria indicado? Quadros depressivos, transtornos diversos? Como seria aplicada a terapia neural? É bom, primeiramente, a gente esclarecer o seguinte: a terapia neural não é parte da terapia holística, como assim, pessoas que têm formação nível secundário, não têm formação específica na área de saúde, por exemplo, pessoas matemáticos, engenheiros, outros tecnólogos, podem fazer um curso de terapia holística e exercer legalmente a terapia holística, com diversas áreas que a terapia holística oferece, desde os florais de Bach, radiestesia, enfim, por aí vai. Mas no caso da terapia neural, tem uma situação bem peculiar. Ela só pode ser exercida por profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas e veterinários. Então, não é o fato de eu ser neuroanalista que me dá a habilitação para fazer a terapia neural. Me dá a habilitação para fazer a terapia neural porque a minha formação, eu sou farmacêutico clínico, homeopata e sou especializado em acupuntura. Então, veja só, um paciente chega e ele tem uma queixa principal. Eu estou fazendo uma análise. E nesta análise, se eu encontrar que existe um campo interferente, eu vou então tentar fazer, ou melhor, desfazer esse campo interferente, justamente para que o sistema nervoso autônomo ele permita que a pessoa tenha a possibilidade de se reequilibrar. Bom, deixa agora voltar à sua pergunta. Em que caso é aplicado? O caso é, veja bem, depende
do que gerou esse campo de interferência. Nós temos vários fatores que fazem campo de interferência no nosso sistema nervoso autônomo, que faz fechar o circuito. Seria interessante explicar primeiro o que é o sistema nervoso autônomo, mas deixa eu tomar essa parte aqui para dizer. Então, esse campo, ele se torna fechado por alguns fatores. Primeiro, por ondas eletromagnéticas. Muitas pessoas hoje utilizam o celular e hoje há um envelhecimento muito das mãos das pessoas pelo uso do celular. Termina afetando ali a formação de colágeno. Então, a pessoa tem um envelhecimento da mão. Isso já se percebe. E também, quando a gente tem um celular próximo da gente, muitas pessoas deixam perto do travesseiro, da cama, como despertador. Isso interfere no sistema nervoso autônomo. Outras coisas, redes elétricas, redes de telefonia. Quem mora perto sofre interferência disso. Outra coisa que pode, ou outro fator que pode interferir no sistema nervoso autônomo, fazendo um campo interferente, são acidentes. Todas as cicatrizes no nosso corpo deixam uma memória. Por exemplo, se uma pessoa tem, de repente, um relacionamento ruim e termina desenvolvendo uma urticária de contato, porque, na verdade, ela tem uma doença psicossomática que evita um contato que ela é repulsivo. Termina que pode acontecer de criar ali uma crosta, uma cicatriz, e vai ficar ali naquela cicatriz a memória daquele relacionamento, daquele trauma, daquele sofrimento. E toda vez que ela tiver algo parecido, tem a informação como se fosse ali uma pasta guardada no seu sistema nervoso autônomo para que ela possa reproduzir os mesmos sinais e sintomas para evitar um relacionamento ruim. Então, a pessoa precisa desbloquear, e a gente aplica a procaína altamente diluída nessa cicatriz para tirar essa memória traumática daquela cicatriz. Outros fatores são alimentos, são remédios, enfim, e os estados emocionais alterados que podem fechar o campo e fazer com que o sistema nervoso fique insulado, fechado, sem abertura. É bem interessante, e achei interessante também os profissionais que podem se utilizar disso nas suas próprias, nos seus próprios tratamentos terapêuticos, como dentista, fisioterapeutas. No caso de um fisioterapeuta, seriam trabalhados os mesmos pontos, o senhor citou, por exemplo, a acupuntura, seriam trabalhados musculaturas em si, ou pontos que dão conexão, como na acupuntura, né? Existem pontos do nosso corpo que têm conexão direto com o cérebro. Segue um pouquinho mais essa linha, doutor Ezequiel. Como seria, por exemplo, para tratar dores musculares ou torções, etc. Como que a terapia neural poderia auxiliar um fisioterapeuta, por exemplo? Digamos que um paciente chegue lá para o fisioterapeuta para fazer um tratamento de uma lombalgia, dores nas articulações do ombro ou do joelho, e vai fazer. O fisioterapeuta é o profissional habilitado para fazer esse tipo de tratamento, de reabilitação mecânica, através de diversos fatores, através de ultrassom, enfim, baixa frequência, alta frequência, tudo aquilo, né, que a gente já ouviu falar, mas que o especialista domina, é o expert no assunto.
Então, o paciente chega lá, por exemplo, com uma dor na região lombar. É um exemplo que eu vou citar, para poder ficar mais claro para o ouvinte, não ficar tão técnico. Pode essa dor lombar, ela ser um resultado do campo interferente. Por exemplo, de um relacionamento ruim que essa pessoa teve. Ela teve um relacionamento ruim, amoroso, afetivo, e terminou sendo mal sucedido. Esse terminou, fez um rompimento traumático, ou pelo menos assim, não desejado, sofrido, angustiante. E essa pessoa termina fechando o seu sistema nervoso autônomo, e nessa região aí o fisioterapeuta, desde que esteja habilitado em terapia neuronal ou neural, que é o termo mais utilizado, ele pode se utilizar da região. Aí eu não vou falar muito da região, mas falar como, em tese, se encontra a região. Uma delas é através de pontos de acupunturas específicos, não são todos, mas são pontos específicos da acupuntura. Ou então em gânglios nervosos, que é injetado essa procaína no tecido subcutâneo, ou às vezes intradérmico, uma quantidade o suficiente para que abra os canais de sódio e potássio e retire a memória daquele relacionamento ruim. Então, o fisioterapeuta queria fazer um trabalho mecânico ou de eletromagnético, ultrassom, enfim, usar a técnica que ele escolher na sua propedêutica para que a pessoa fique reabilitada, a pessoa vai ficar reabilitada, porque a fisioterapia tem essa propriedade. Mas só que acontece o seguinte: passado 2, 3 meses, a pessoa, de repente, tem um relacionamento ruim no trabalho. Aí, aquela cicatriz emocional que está ali, naquele glândulo, naquele feixe nervoso, dispara substâncias. Prostaglandina, prostacyclina, tromboxano, começa a produzir dor, trava a coluna da pessoa de novo. Ele vai voltar para o fisioterapeuta ou então para o tratamento farmacológico e vai resolver a crise, mas não resolve a fundo a raiz que está no sistema nervoso autônomo, não no sistema nervoso somático, não está no corpo propriamente dito, mas está nessa matriz invisível que é o sistema nervoso autônomo. O senhor usou esse termo, fechando o sistema nervoso autônomo. E aí está falando dessa memória. E quando a gente fala de memória, nós estamos falando de algo subjetivo. Como as nossas emoções elas podem afetar parte do nosso corpo? Porque me parece, com a sua fala, e talvez seja o pensamento que o ouvinte lá do outro lado está tendo agora. Porque o senhor deu o exemplo do fisioterapeuta que pode estar sentindo uma dor no corpo e isso estar ligado, na verdade, a um problema emocional. E então aquela dor poderia ser algo que psicossomatizou. E aí a gente vai para as doenças psicossomáticas. Existem pessoas que elas adoecem nas emoções a tal ponto que o corpo dá reflexo. Por causa de um problema emocional, apresentou uma diabetes. Por causa de um problema emocional, acaba gerando uma gastrite. Por causa de um problema emocional. Quando o senhor fala fechando o sistema nervoso autônomo e quando o senhor fala de uma memória em um ponto específico, seria correto a gente associar isso às doenças psicossomáticas? Deixa primeiro colocar uma situação. Eu disse aqui que toda cicatriz traz em si uma memória.
Então, as cicatrizes elas podem ser por ondas eletromagnéticas, por trauma físico, por utilização de substâncias e também por questões emocionais. Todas essas causas podem fechar o sistema nervoso autônomo. É importante a gente entender quem é esse indivíduo sistema nervoso autônomo. Nós temos o sistema nervoso somático, que vem do sistema nervoso central e desce com feixe de nervos pela medula, se distribui para todo o corpo, se ramificando. Então, cada parte daquele nervo vai comandar uma parte do corpo. Mas a gente tem também o sistema nervoso autônomo, que sai também da base do cérebro e se espalha pelo corpo inteiro, e existem vários gânglios no corpo que são como se fossem pequenos cérebros, ou seja, eles se tornam autônomos por isso, porque eles recebem ordem do sistema nervoso central e lá naquele glândulo ele toma a decisão e passa à frente através de um outro nervo. Por isso que tem o nervo pré-ganglionar e o nervo pós-ganglionar. Então existem diversos pequenos cérebros que o cérebro central, o sistema nervoso central, ele termina delegando. E esse sistema nervoso autônomo, a palavra já diz, ele age autonomamente, ou seja, inconsciente. A gente, por exemplo, não diz assim, eu vou pensar mais rápido, eu vou pensar mais devagar, a minha digestão vai acelerar, eu vou diminuir a minha aceleração, a gente não consegue ter controle. O batimento cardíaco, ele acelera como que por ele mesmo. Se eu estou, por exemplo, numa mata fechada, estou fazendo ali minhas necessidades fisiológicas, o que é mais importante? Eu fazer minha necessidade fisiológica ou eu preservar a minha vida? E aparece um leão. Na mesma hora, independente da minha vontade, meus esfíncteres fecham e eu saio dali correndo. Porque o meu instinto de preservação, ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo, não pelo meu sistema nervoso somático. Eu não tomo uma decisão, eu vou levantar, eu vou correr, eu vou parar de defecar para correr. Eu não tomo essa decisão racionalmente. A coisa acontece que de uma forma espontânea, porque existe uma autonomia desses glândulos que estão, no caso aí, do meu exemplo, na região mais pélvicas, eles determinam e a coisa acontece automaticamente. De formas que o sistema nervoso autônomo, ele tem a possibilidade de agir. Então, quando eu falo assim, campo interferente ou sistema nervoso fechado, ou seja, ele está agindo de uma maneira, vamos dizer, totalmente contrária ao que a razão, ao que já a gente está tentando fazer, ou fazendo uma psicoterapia, ou fazendo um tratamento médico, farmacológico. Ele não está nem aí, ele está fechado na dele, ele vai produzir aquele resultado. Ele vai produzir a doença, vai produzir o sintoma, ele vai produzir aquele desconforto, independentemente do sistema somático. A gente pode se alimentar bem, a gente pode tomar um remédio, a gente pode fazer um montão de coisas, mas ele está fechado. Quando a terapia neural coloca lá a procaína altamente diluída, abre esse glândulo e ele passa, então, a afluir. Ele começa a receber as informações dos nervos eferentes que vêm do cérebro e aferentes a partir do glândulo, e ele vai fazer as suas manifestações de uma forma de consciência com o todo. Porque existe uma matriz extracelular
que é como que um plasma no corpo inteiro. Quando uma coisa acontece, em frações de segundo, essas informações chegam a determinada parte do nosso corpo, mas frações assim, 80 milhões de frações de segundo. É muito rápido. A gente, por exemplo, assim, recebe uma notícia. Ó, teu pai morreu. Pronto, a pessoa já está com o coração acelerado, já está, às vezes, chorando, não tem controle da lágrima, não tem controle do batimento cardíaco, porque a coisa acontece de uma forma tão autônoma e tão rápida que ele não tem nenhum controle. Por causa disso, algumas pessoas chegam ao ponto de cometer suicídio, de promover um assassinato, de falar uma coisa que não deve, desde o mais simples ao mais complexo, por causa de uma intempestividade que não passou pela sua consciência, mas que está ali fechado num glândula nervoso específico, que vai conduzir determinada parte da vida do sujeito. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido também em duas partes. Um é sistema simpático e outro parasimpático. O simpático, ele tem muito a ver com a luta e fuga. Então, é o nosso id, é o impulsivo. Então, pessoas vivem em simpaticotonia, ou seja, sempre lutando ou fugindo, sempre agitada, não para, enfim, ela não tem sossego. Vai, vem insônia, vem problema de gastrite, vem problemas de dor de cabeça recorrente, tem doenças crônicas por causa disso, porque ela está numa hiperatividade no seu sistema nervoso autônomo, naquela parte que é o simpático. Mas tem o parasimpático, que é justamente essa parte que busca o repouso, a serenidade, o equilíbrio. Por isso, até essa expressão parasimpático, dá a impressão que é para ao lado dele. A gente pode usar de uma forma didática, que é parasimpático, mandando parar. Tem hora que é preciso parar. E essa parte que para é uma parte justamente que é inconsciente, que ela trabalha de uma forma inconsciente e traz em si, nesses glândulos nervosos, ou nas cicatrizes, ou nos campos interferentes, que pode estar em qualquer parte do nosso corpo, ali uma informação de uma vivência ruim, de uma coisa que precisa desbloquear. Olha, sensacional. Mas antes da gente continuar aqui com as perguntas, eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Estamos de volta. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Programa Livremente, e hoje nós estamos falando de terapia neural. Estamos conversando com o doutor Ezequiel Rodrigues, que é neuroanalista. E aí, gente, no primeiro bloco, ele deu uma baita de uma aula e o doutor Ezequiel hoje está só nos mostrando o quanto o nosso corpo é complexo e de como muitas coisas independem até mesmo do nosso entendimento. Então, aí no final do primeiro bloco, a última pergunta que ele estava respondendo, ele estava falando a respeito do sistema nervoso autônomo e de como esse sistema nervoso